vocês que estão em casa, aquelas mamães com seus filhos que chupam o bico, hoje a gente vai trazer um assunto muito importante. Eu aqui com o Dr. Fabiano vamos trazer o assunto da questão do bico, da respiração bucal, a importância de não chupar bico até uma determinada idade, por não vir a ocasionar até aquelas mordidas cruzadas. Né, Dr. Fabiano? Vamos falar um pouco então sobre essa questão, por que não é importante ficar chupando o bico o tempo todo. É isso aí. Muitas pessoas procuram buscar um alinhamento dos dentes por uma questão estética. E geralmente, na maioria dos casos, é o que motiva realmente essa busca por ter um correto alinhamento, ter um sorriso super bacana, bonito, agradável, e isso é muito válido. Mas o que muitas pessoas não sabem e que pode interferir até mesmo numa atividade física, um condicionamento do corpo, é ter uma correta oclusão, uma correta mordida. Então, a mordida ela tem que ser funcional. Muitas vezes, ter dentes fora de posição, ela não só traz uma repercussão estética, mas funcionalmente a gente perde um pouco do nosso alinhamento, da nossa postura, o condicionamento físico na hora de um treino, a gente perde um pouco de força muscular, quando a gente não consegue deixar tudo alinhado e tudo bem condicionado, para a gente poder ter mais potência muscular. Isso é muito fácil de perceber, existem alguns testes que a gente vai fazer, algumas manobras, que a gente vai ilustrar um pouquinho aqui para poder visualizar, porque a gente vai fazer uma simulação de uma mordida torta, se é assim que a gente pode dizer, e para a gente ver que na hora a gente consegue perceber uma perda de força, justamente por ter uma mordida alterada. É importante que a gente entenda essa questão da mordida, porque isso aí vai desde o princípio, desde quando a gente está em questão de formação. Talvez a estrutura da nossa boca, da nossa mordida, ela é o que vai predizer até mesmo a forma como tu pisa no chão. A pegada do chão, ela pode ser determinada pela forma como tu morde, pela forma como os dentes se engrenam, e isso pode alterar toda a questão de potência muscular. Então hoje eu quero ilustrar, né, junto com a Kaliska, como é que a gente pode mostrar na prática como isso funciona, tá? E nós vamos fazer um teste assim. A Kaliska pode ficar aqui, Kaliska. Tu vai ficar na linha dos ombros. E aí tu vai fazer uma força para baixo, aliás, desculpa, tu vai fazer uma força para eu não baixar, tá. Tu vai fazer resistência, e eu vou fazer uma potência para baixo, tá? E aí a gente vai ver o que acontece, tá? Pode aperta os dentes aí, faz o máximo que tu puder, tá? Ó, temos uma certa resistência. Agora a gente vai fazer uma simulação, como se tivesse com uma mordida para frente, tá? E aí vamos ver o que acontece. Simula e bota o queixo bem para frente, joga bem para frente, tá? Alinha aqui na linha dos ombros. Observem que eu tenho que fazer, né, todo o meu alinhamento. Se eu faço essa mordida para frente, vai lá, Dr. Fabiano! Descontrai um pouquinho. Ó, e aí agora a gente vai fazer, bota bem para frente e eu vou fazer a mesma força, tá? Ó. Foi mais fácil, né? Nossa, perde total a força. Então assim, ó, o que explica isso, tá? Nós temos toda a nossa mordida, o que determina é a questão muscular. Então, por exemplo, assim, a gente tem um cinturão muscular, né, que ele se interliga não só a questão do aparelho mastigatório, que é assim que a gente chama, que são os músculos que participam da mordida, mas também eles se relacionam com os músculos do crânio, com os músculos do pescoço e das costas. E aí é que está o problema. Geralmente as costas, quando a gente altera a mordida, como a gente acabou de fazer aqui, por que ela perdeu potência? Porque a gente tem aqui, principalmente aqui, um masseter, que é esse músculo que pega bem aqui, ó, na nossa face. Esse músculo ele é o músculo mais potente que nós temos no organismo. No nosso corpo, o masseter ele é o que mais traz potência. Então ele dá todo, com a mordida, com o engrenamento, tudo perfeito, a gente consegue serrar os dentes, e quando a gente serra, isso a gente
consegue ter uma contração máxima da nossa musculatura. A gente é como se alinhasse toda a nossa energia, a nossa força para executar uma atividade, enfim, né? Quando a gente simula essa alteração, a musculatura, ela perde, o cérebro interpreta que perdeu um pouco de força e um pouco do alinhamento. E aí o que acontece? Não consegue fazer a mesma potência ou a mesma resistência à movimentação como se tivesse tudo ok. E o que explica mais ou menos isso? Então eu vou fazer talvez não sei se eu consigo fazer esse teste aqui, talvez não, mas existe um outro teste que se faz, principalmente em avaliação com fisioterapia, que se coloca um cartaz todo milimetrado e a pessoa faz umas medidas para fazer alinhamento de ombros, para ver como é que está, se tem algum ombro que está pendendo um pouquinho mais para baixo, outro mais para cima, se tem um desalinhamento da coluna, uma escoliose, uma lordose. E ali a gente faz um exame que é o seguinte: a gente pega um palitinho de picolé, uns palitinhos, e primeiro, inicialmente, morde normal, faz a medida, e depois coloca para morder de um lado. Volta para a parede, faz o alinhamento, tá tudo torto. Todas as medidas assim, ó, na hora estão alteradas. Isso eu comparo como se fosse como se fosse nós tirarmos um pé do chão e tentarmos equilibrar. Na real, o nosso cérebro é tudo muito rápido, as informações. Então, assim, a nossa noção, a própria percepção que a gente chama, que é a nossa noção de postura, né? E no momento que tira o pé do chão, automaticamente tu não vai cair. Mas tu vai realinhar, se reaprumar todo o corpo para que fique tudo em equilíbrio, né? Para ter essa noção de equilíbrio. Quando se coloca um palito ali e morde, é a mesma coisa. Desalinha tudo. E aí, nesse desalinhar, se perde força. Então é uma das formas, é muito bacana. A questão também, quando a gente vai falar, por exemplo, desde criança, quando a gente desenvolve e a gente tem a nossa primeira, com os dentes descidos, que a gente tem a primeira relação de mordida, onde a mordida começa a se estabelecer, ali é um momento muito importante, porque ali vai dizer se vai ter alguma alteração ou não. Né? A gente consegue intervir através de aparelhos ortopédicos, que aí sim, existe muita dúvida. O aparelho ortopédico, ele não visa a correção dentária, né? Ele visa um realinhamento muscular, né? Então a intervenção é a gente estimular a musculatura a conduzir um crescimento, um desenvolvimento ósseo para o local adequado que a gente almeja. Então, às vezes, tem esse tabu, não, mas eu acho que não, né? Semana passada eu passei, mas eu vou rasgar dinheiro, botar aparelho, eu espero ficar a fase adulta, botar aparelho. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O aparelho ortopédico ele vai estimular o desenvolvimento da criança para que evite, por exemplo, ter problemas nas costas, problemas de respiração bucal. Então, por exemplo, uma pessoa que respira pela boca, tá? Além de ter toda uma suscetibilidade a desenvolver mais doenças, o sistema imune fica um pouquinho mais prejudicado. Só em função disso, nós temos a questão também muscular. Por quê? No momento que a pessoa respira pela boca, ela automaticamente não vai respirar pelo nariz, e o ar, ele é importante que passe pelas vias aéreas superiores, porque esse ar ele entra como se fosse um turbilhão. E no nosso corpo, no nosso rosto, ele possui ossos que são ocos. E o ar ele penetra, que se comunicam esses ossinhos da nossa face. Esse ar ele penetra em turbilhão por dentro e ele vai empurrando o osso para um crescimento transversal. Quando nós temos uma criança que respira pela boca e não tratado, o rosto ele começa a ficar muito alongado. E aí o que acontece? No momento que tu respira pela boca, no momento que se respira pela boca, automaticamente tu levanta a cabeça, rota a cabeça para trás. Isso mesmo. Por quê? Porque existe um caninho, né, onde se passa o ar. É mais fácil passar um
um ar, um caninho dobrado ou um caninho esticado? Um caninho esticado, então a pessoa vai inclinar para a cabeça para frente. Rotacionar essa cabeça para cima e os ombros vão se inclinar para frente. Por quê? Porque dessa forma a gente consegue deixar, né, a estrutura onde passa o ar mais desobstruída. E com isso, e aí segura aí que eu vou dizer o porquê que causou isso, tá? O que pode causar em decorrência disso é que com o desenvolvimento, toda vez que tu inclina para cá, tu acaba não desenvolvendo essa estrutura aqui, a caixa torácica. Então a gente vê, por exemplo, um jogador famoso, o Ronaldinho Gaúcho, ele respira pela boca e a gente vê aquele fenotipo, né? A gente vê inclinadinho, um pouco desenvolvimento do peito. No rosto vai ser um rosto mais alongado, olheiras crônicas, então tipo, ela vai ficar sempre, vai ter essa estrutura achatada, né? Então o que a gente faz? Quando a gente consegue intervir neste momento, assim, quando criança, e aí então, o que eu quero falar é, tu imagina o que pode causar uma respiração bucal? Sei lá, por exemplo, eu tenho uma filha, talvez o bico? O bico. Então, por exemplo, o que acontece com o bico? O bico, várias coisas. Então, por exemplo, dentro da boca, quando a criança chupa, né, o bico, ela gera uma sucção dentro da boca. Essa sucção gera uma força na arcada muito grande, parece pouca, mas ela é o suficiente para atresiar essa maxila. A maxila é o osso de cima, e aí eu vou mostrar aqui um modelinho, tá? Aqui já tem uns braques, né, metálicos, mas a maxila são todas essa parte superior. A mandíbula, essa parte toda inferior. Quando nós temos o bico, que a criança chupa, essa estrutura toda, ela é superior, ela é estimulada a se contrair. O que com a respiração normal, a respiração nasal, ela tem que ser estimulada, a respiração estimula esse crescimento transversal. E aí com isso a gente ganha o malar, né, que hoje existem procedimentos estéticos, preenchimentos, né, com ácido hialurônico para esticar o rosto, e o rosto, né, ele tomar uma proporção ideal para a pessoa. Essa fase que a gente estimula com um tratamento ortopédico, né, e a gente estimula a respiração nasal e com isso, por consequência, o próprio desenvolvimento do corpo ele vai se dar de uma forma adequada. Ok, a criança continua com o bico. Qual é o próximo passo? A postura da língua, a gente sempre deve morder e engolir a saliva. A língua tem que bater no céu da boca e a gente fazer a deglutição. Com o bico, a postura da língua acaba ficando mais inferior, ela acaba ficando mais uma relação mais baixa da mandíbula. Então aí se perde o vedamento labial, se perde toda esse engrenamento que a criança tem, né, que vai, dependendo se é muito criança, que ainda não tem dente, igual ela perde esse relacionamento, porque quando os dentes estão bem articulados, um osso vai desenvolvendo, vai estimulando o outro e vai crescendo tudo em harmonia. O bico ele quebra essa harmonia, porque tem um objeto aqui e aí ela perde a relação de tanto de deglutição, tanto de vedamento labial, e aí o que acontece? Nossa. Fica com a mordida, pode cruzar a mordida, que daí é o pior, que é um outro problema. O que acontece? A gente tem que remover o quanto antes bico, quem tem criança. Então a gente sempre recomenda, assim, o ideal é não usar o bico, mas a gente sabe, eu como sou pai também, a gente sabe, né, que é um tranquilizante em alguns momentos, mas tem que ser momentos muito pontuais, assim. Então, por exemplo, uma dica que eu posso dar, para quem tem filhos, pode à noite, por exemplo, mas o meu filho só dorme com bico. Então, se só dorme com bico, tão logo ele adormeceu, remove o bico. Não precisa ficar a noite toda,
Porque uma das coisas, quanto mais frequente, mais constante, mais grave, mais severa são essas complicações depois, tá? Que o preço pode ser muito alto no futuro. Então, uma vez continuado, ok, aí chupa o bico, aí essa vai atreziando, ele vai, essa arcada vai, no caso aqui, os dentes aqui, né? Eles vão fazer essa compressão aqui para dentro. Quando a gente faz isso, ó, ele é assim, compressão para dentro, o que que está fazendo? Ó, a forma, vamos supor que isso aqui fosse a nossa arcada, tá? A forma, ó, ela é projetada para frente. Então o que acontece? Ele estreita aqui atrás e os dentes projetam para frente, e no caso para cima. Então a mordida fica aberta e às vezes as crianças não conseguem vedar lábio porque o dente é muito para frente e mordida aberta. Quando acontece esse estreitamento, opa, pode se machucar também, né? Então, mas na boca, quando tem esse estreitamento, pode cruzar a mordida. Mordida cruzada é assim, ó. Todo dente superior da maxila, ele deve morder, ele deve abraçar os dentes de baixo, tá? Quando a gente tem todos os dentes abraçando os dentes de baixo, a gente tem uma relação harmônica, que é o ideal, que é a classe 1 que a gente diz dentro da odontologia. Quando se perde isso e cruza, o dente de baixo ele acaba abraçando o dente de cima, está cruzado, é isso que a gente chama de mordida cruzada. Acontece que quando morde, aí vem uma alteração toda unilateral no corpo, toda uma alteração de postura. A gente percebe que quanto mais tempo fica, mais alteração no músculo, na musculatura, no desenvolvimento do corpo acontece, as alterações acontecem. Todo lado que está cruzado é um lado que a gente tem predileção de mastigação. Então, por exemplo, às vezes entra uma criança no consultório, eu vou ver, eu já sei, não precisa nem falar, eu já sei que lado ele mastiga, eu já sei como é que se comporta. Muitas vezes, assim, ó, se a gente for avaliar o corpo todo, assim, de uma pessoa, né, todo lado possui a mordida cruzada, o corpo todo ele é mais alto. Passar uma linha média, todo lado que está cruzado, o lado cruzado, ele é mais alto do que o lado esquerdo. Então, ele pode ser o ombro aqui, até a posição dos olhos, pode ser um olho desnivelado com o outro. A posição do olho tem a ver com a idade. Se é muito tenra idade acontece isso, aí às vezes, antes da criança ter aquele senso de equilíbrio do horizonte, de ficar de pé, já tem uma alteração ali, aí o olho pode ficar alterado. Nossa. Se depois disso, aí não altera o olho, altera tudo. Nossa. Até por isso que eu digo a pisada no chão, né? Eu cheguei na pisada. Sim. A pisada, ela é mais aberta. Então, o lado que está mordido, a tendência é ser uma pisada aberta, tudo aberto, peito, mama, tudo maior, enfim, do lado que está. Eu gostaria de saber, e tem idade para poder deixar os alinhamentos dos dentes? Não tem idade? Ou não, qualquer um pode fazer? Não tem idade. Não, vai ter, então agora, tem eu vou falar um cura. negócio que tem cura, e não só cura, e tem uma novidade, assim, que já não é tão novidade, mas é um negócio super bacana que hoje a gente tem feito. Aqui eu trouxe um modelo que ele tem os brackets metálicos, é um aparelho ortodôntico, mas é um aparelho com bracket metálico, tá? Mas isso aqui é algo que hoje a gente tem uma exigência estética muito grande. Então, antigamente era adulto, quase nunca tratava. Então era criança porque era a fase de ficar com os dentes metálicos. Hoje nós temos uma solução e eu vou mostrar aqui essa solução, que são alinhadores dental que promovem todo um alinhamento dos dentes. A gente consegue, com isso, deixar os dentes bem posicionados e a gente ganha mais potência muscular na hora do treino. Então, por exemplo, a gente observa isso quando tem, por exemplo, quando trata jogadores de futebol, que tem velocidade, que exige muito do condicionamento físico, eles percebem essas pequenas diferenças. Mas até mesmo num treino, quando a gente consegue reeducar a postura com alinhadores e condicionar e alinhar mesmo, né, e dar condições de ter uma mordida, um encaixe
ideal, fica Perfeito. perfeito. Esteticamente, não se fala, mas olha só, é um aparelho removível, então é um conjunto de alinhadores que vai bota um processo muito mais rápido, muito mais eficiente, mexe o que tem que ser mexido, não mexe tudo, mexe o que tem que ser mexido, o resultado é incrível. Então, cada vez mais, através dessas técnicas, adultos têm sido mais adeptos, né? Em virtude disso, e graças a Deus, porque não é só estética, não, é o cuidar do sorriso, é o cuidar também, é ter esse cuidado também todo postural, que toda essa consequência que muitas pessoas às vezes nem sabem, mas os benefícios são gigantes. Então, por isso que eu falo, o nosso corpo está todo interligado, saúde de dentro para fora. Nós temos então não ter só cuidado com o corpo físico, mas sim com o alinhamento dos dentes, os ossos, né? Dentes são ossos, né? Então tem que ter os cuidados com os dentes, a boca, porque tudo que a gente ingere, alimentos, né? Tudo passa para dentro do nosso organismo. Então a gente tem que ter todos os cuidados. Vocês estão gostando dos vídeos? Então curte o vídeo aqui. Compartilha com mais pessoas que precisam cuidar da saúde. Não saiam daí que vem novidades e vai voltar mais dicas aí do Dr. Fabiano Antunes, que trabalha com a gente na equipe Multilife, que é uma equipe multidisciplinar que tem médico cardiologista, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, um médico dentista, eu, educadora física e muito mais. Vamos trazer novidades aí para você. Tem um canal também, falando um pouquinho mais sobre as outras partes. Eu trabalho muito com a parte estética do sorriso, as lentes de contato. Então, assim, falando sobre bruxismo também, que é outra consequência interessante de a gente até falar. DR Fabiano Antunes, e ali pode acessar, se inscrever e perguntar, fazer perguntas, tudo. Isso mesmo. E curtir. Então é um canal aí que vocês podem comentar, curtir, compartilhar com mais pessoas também que estão precisando cuidar, que não estão tendo esse conhecimento e que precisam. E vamos lá! Fique ligado no canal, que vai ter muita novidade. A gente vai trazer muito conteúdo a respeito de algo tão corriqueiro, né? Tão simples, tão parece aparentemente inofensivo, mas que no fundo pode trazer consequências seríssimas para o corpo. Isso mesmo. Acompanhe o canal no YouTube, curte os vídeos e compartilhe com mais pessoas que precisam cuidar da saúde.